Paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional aqui no canal Devocional com Deus. Hoje vamos refletir sobre o maior acontecimento da história da humanidade, o nascimento de Jesus Cristo. Texto base, Lucas capítulo 2 verso 1 até verso 20. Não se trata apenas de uma cena bonita em Belém, com manjedoura e pastores. O nascimento de Jesus é o cumprimento de promessas eternas, é Deus entrando na história, é o céu se inclinando até a terra para trazer salvação. Israel vivia um tempo de opressão, o Império Romano dominava a terra, os judeus aguardavam ansiosamente o Messias prometido, e muitos já estavam cansados de esperar. O último profeta, Malaquias, havia falado cerca de 400 anos antes. Nesse silêncio aparente, a expectativa crescia. As Escrituras apontavam para esse momento. O profeta Isaías capítulo 7 verso 14 declarou: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. E Miqueias capítulo 5 verso 2 disse: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que será senhor em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quando chega a plenitude dos tempos, conforme Gálatas capítulo 4 verso 4, Deus envia seu Filho, nascido de mulher. É nesse cenário que a promessa se cumpre. Lucas capítulo 2 verso 1 até verso 7. Naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo fosse recenseado. José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. E Maria deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Deus usa até um decreto imperial para cumprir sua palavra. O recenseamento leva José e Maria a Belém, exatamente como os profetas haviam anunciado. E ali, sem pompa humana, sem palácio, sem luxo, nasce o Rei dos Reis. O Filho de Deus vem ao mundo em simplicidade, envolto em panos, deitado numa manjedoura. Deus não precisa de cenário favorável para cumprir sua promessa. Ele faz nascer vida em meio à escassez, ele cumpre planos em meio ao caos. Lucas capítulo 2 verso 8 até verso 14. Havia naquela mesma região pastores que estavam no campo. E o anjo do Senhor lhes apareceu. E disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E, no mesmo instante, apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. A primeira notícia do nascimento não vai para reis ou sacerdotes, mas para pastores no campo. O céu se abre, os anjos descem e proclamam: Nasceu o Salvador. Aqui se cumpre Isaías capítulo 9 verso 6, Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Deus escolhe os simples para revelar sua glória. O céu não busca status, busca corações disponíveis. Lucas capítulo 2 verso 15 até verso 20. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos até Belém, e vejamos o que aconteceu. E, achando Maria e José, e o menino deitado na manjedoura, divulgaram o que lhes fora dito. E todos se maravilharam. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto. Os pastores não ficaram só ouvindo a revelação, foram conferir e depois se tornaram testemunhas. A experiência deles gerou proclamação. O nascimento de Jesus não é para ser guardado em silêncio, é para ser anunciado com alegria. Quem realmente encontra Jesus não consegue ficar calado. O coração que viu a luz precisa proclamar ao mundo. O nascimento de Jesus é a resposta ao clamor da humanidade. Em Adão, veio o pecado. Em Cristo, veio a salvação. Em Moisés, Deus libertou Israel do Egito. Em Jesus, Deus liberta o homem do pecado. José nasceu em Belém para governar o Egito. Jesus nasceu em Belém para reinar sobre céus e terra. Enquanto José foi rejeitado pelos irmãos, Jesus seria rejeitado pelos seus,
mas assim como José salvou sua família, Jesus salva todo aquele que nele crê. O nascimento de Jesus não é um fim, é o início visível do plano eterno de Deus. Naquela noite em Belém, o céu tocou a terra. O Eterno entrou no templo. O Deus invisível se fez carne. O Filho foi deitado numa manjedoura, mas um dia seria levantado numa cruz. O mesmo que nasceu em humildade, ressuscitou em glória e voltará em majestade. Eu declaro sobre a sua vida, assim como o nascimento de Jesus trouxe luz à noite de Belém, o Senhor traz luz à sua noite. Assim como os anjos proclamaram paz, eu declaro paz na sua casa. Assim como os pastores foram transformados pela revelação, você será transformado pela presença de Cristo. Toda glória seja a Jesus, Emanuel, Deus conosco, o menino que nasceu, o Filho que se nos deu, o Salvador do mundo, o Rei que vive e reinará para sempre. Aleluia! Deus abençoe, até a próxima.